Eu vou falar um pouco sobre 1 Reis, capítulo 19. Fala quando Elias deitou-se abaixo de um pé de zimbro e desejou em seu ânimo a morte. E de repente um anjo tocou nele e despertou ele daquele sono que ele estava, um sono de morte, porque era o que ele estava desejando naquele momento. Quando ele acordou, havia pão para ele comer, água para ele beber. Ele se alimentou com a força daquele pão. Ele andou mais 40 dias e chegou até uma caverna. Ele chegou até um monte de Deus, até Horebe. Ele chegou até o monte de Deus. E é isso que tem que ficar na nossa cabeça. Com a força daquele alimento que parece tão pouco, que duraria apenas um dia, normalmente, durou 40 dias. Foi suficiente para ele se achegar até Deus. E é isso que Deus quer de nós agora, que você se alimente e que você se achegue até Ele, como Elias se achegou. Ele foi para aquela caverna, ele se escondeu ali dentro do monte de Deus. De repente ele ouve uma voz que diz: Elias, o que fazes aqui? Deus estava lá com ele, naquele momento em que ele desejava a morte. Deus estava lá com ele. E é isso que nós temos que entender. A depressão, a ansiedade, os ataques de pânico não significam que Deus não está aí. Significa apenas que você precisa estar perto de Deus, que você precisa ser cuidado por Deus. E é isso que Ele quer que aconteça. Que você fique com Ele, que passe tudo isso com Ele. Eu passei tudo que passei com Deus. Foi muito difícil, porque há julgamentos. Como que alguém que conhece a palavra pode desejar a morte? Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com ser liberto. Tem a ver com conhecer a palavra todos os dias, continuar buscando a Deus no lugar em que Deus está. É só debaixo da proteção de Deus que nós vamos permanecer. Mesmo que Elias tenha sido fiel a Deus, ter feito várias maravilhas em nome de Deus, para a glória de Deus, fez fogo descer do céu, sabe? Todas essas coisas, mesmo depois de tantos milagres, ele ainda deseja a morte. Como nós podemos ver isso? Ele não é fraco, ele é um homem forte, mas naquele momento, quando ele viu que a vida dele estava em perigo, ele desejou a morte. Ele desejou que ele não se sentiu melhor do que os pais. Ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele desejou a morte para Deus. Mas nós temos que entender que Deus é a nossa força. A palavra do Senhor diz que aquele que tem fome, venha a mim. Aquele que tem sede, venha a mim. Aquele que está cansado, que está sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Jesus alivia o nosso coração. Há momentos que nós não queremos mais continuar caminhando, mas a gente se alimenta um pouquinho de Deus e temos força suficiente para caminhar 40 dias. É isso que Deus quer. A sua caminhada vai ser longa, vai ser uma caminhada difícil, mas se você se alimentar em Deus, você vai ter força para continuar caminhando até você chegar no propósito de Deus. Elias é muito conhecido no Antigo Testamento. É o maior profeta do Antigo Testamento. Ele foi arrebatado aos céus. Ele foi levado no redemoinho aos céus. Ele não morreu, ele não viu a morte. Ele foi direto para o céu. Mesmo tendo passado tudo que ele passou, ele caminhou com Deus, ele caminhava com Deus. A vida dele era dedicada a Deus, nós vimos isso. Nós vimos isso quando Deus mandou ele ir para uma caverna. Ele foi para uma caverna. Deus disse que sustentaria ele. Mandou corvos levarem a ele tudo que ele precisava para comer. Ele vivia para Deus. Ele ficou ali escondido e só saiu quando Deus mandou. Ele foi até uma viúva direcionado por Deus. Se ele fez tudo isso para Deus, o porquê? Por que ele desejou a morte? Ele desejou a morte porque ele era homem. Um homem que também tem dores no coração. Um homem que também passa por aflições, que é isso que nós passamos
A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas o Senhor será o nosso alimento todos os dias. Se você se alimentar de Deus, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você vencer, o primeiro passo para as crises acabarem, o primeiro passo para que você começar a receber alívio em Deus, para você continuar caminhando, porque não é do dia para a noite. Não adianta, não é do dia para a noite que você vai ser curado. Deus tem toda a capacidade para curar você do dia para a noite. Ele tem. Mas não é apenas o fim, não é apenas o resultado. Porque se você apenas receber o resultado, você não vai entender o valor daquilo. Você não vai entender o valor da paz que há no seu coração, que vai haver no seu coração. Se você não lutar por essa paz, você não vai entender o valor. Nada que é de graça tem valor algum. As pessoas não costumam dar valor àquilo que é de graça. Se Deus entregar para você algo de graça, você não vai saber o valor daquilo que Deus lhe entregou. Você não vai saber. É por isso que você tem que lutar. Lutar pela sua vida, lutar pela sua família, lutar pela sua saúde, lutar pelo seu financeiro, lutar por tudo que Deus entregou na sua mão. Você tem que lutar. Você pode pensar que Deus abandonou você. Você deseja a morte, você está aflito, você está passando por dificuldades e você pensa que Deus abandonou você. Deus não abandonou você. Quando Elias estava em plena obediência a Deus, as águas pararam de correr. Quando ele estava sendo alimentado por corvos, as águas cessaram, não havia mais água, o rio cessou, o rio secou. A palavra diz. Mas foi a palavra de Deus se cumprindo, porque Elias havia profetizado que não choveria, e consequência disso, o rio secou. Ele não estava em desobediência, ele estava em obediência, e tudo isso aconteceu, mas ele estava em obediência. É isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos entender. Deus nos alimenta e nos dá força suficiente. A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Quando você não tem força, a gente lê a palavra uma vez e já é suficiente para a gente conseguir vencer. Há um cântico que fala sobre isso e é incrível o poder de Deus, é incrível. O cântico é esse, me recordei agora e quero louvar agora. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz.
certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. O Senhor é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento para continuar caminhando todos os dias. Foi a palavra de Deus que me sustentou até hoje, que me guiou até hoje. No meio de tamanha ignorância do meu coração, foi a palavra de Deus. Quando eu sentia as acusações do tentador aqui dentro do meu coração, quando eu sentia aquele aperto, quando eu sentia aquela culpa, aquela aflição, aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade. A palavra de Deus era o que me iluminava. A palavra de Deus era o que alimentava a minha alma, o que me dava esperanças para continuar. É isso que Deus quer para a sua vida, que você tenha esperanças todos os dias. As aflições, elas vêm, mas Deus é maior do que todas as aflições. Tudo que Deus quer é que você tenha uma vida abundante. Aprove isso pela palavra. A palavra de Deus em Efésios 3, a partir do 17, diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É isso que eu oro, para que Deus venha encher o seu coração. Tire o seu momento com Deus, o seu momento de se alimentar da palavra. A palavra de Deus é o teu alimento. A palavra de Deus é o que vai te dar forças para vencer tudo isso que aflige o teu coração. É somente a palavra que pode purificar o teu coração. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. Fique com esta palavra e receba a libertação do seu coração, no nome de Jesus.